Eu vou ensinar para você um jeito de estudar inglês que vai te dar acesso a vídeos que você nunca teria acesso não fosse esse jeito de estudar inglês. Sabe aquela entrevista, aquele vídeo que você viu que só tinha em inglês e não tinha em português? Pois é, você vai conseguir acessar ele contanto que ele tem a legenda e hoje eu vou te mostrar como que você vai ver isso. Para começar, meu nome é Danilo, eu sou músico e professor de inglês e eu quero te pedir que na medida do possível você vá fazendo junto comigo todo o processo que eu vou te mostrar aqui. Senta na frente do seu computador e vai seguindo o passo a passo que eu vou te mostrar. Até dá para fazer pelo celular, mas no computador é muito mais prático. Então hoje eu vou focar no computador. Se você quer que eu faça um vídeo falando sobre como fazer isso no celular, deixa aqui nos comentários. E no final do vídeo eu vou mostrar para você um aplicativo que você vai instalar no seu celular para você não esquecer todo o conteúdo que você vai aprender usando essa técnica de estudo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, que tipo de vídeo você vai usar para estudar? Danilo, eu não conheço nada de inglês, não sei nada da cultura americana ou da Inglaterra ou da Irlanda ou sei lá, não sei o que pesquisar. Eu sempre recomendo você pensar em pessoas. Pensa aí num ator, numa atriz, numa celebridade, em alguma pessoa que você admira, algum pensador, algum streamer, algum youtuber. Pensa nessa pessoa, algum gringo, né? Of course. E aí pesquisa por essa pessoa. Mas não é só jogar lá no YouTube ou no TikTok. É você pesquisar por entrevistas, você pesquisar por falas, por discursos, né? Eu já vou te mostrar como que você vai fazer isso e eu vou mostrar no YouTube, porque o YouTube é uma ferramenta muito boa. Ele tem filtros que você consegue selecionar e que te permitem encontrar vídeos que têm legendas boas. No TikTok e no Instagram, eu também recomendo que você pesquise, mas lá vai ser mais difícil você encontrar vídeos com as legendas do jeito que a gente quer. A gente quer legendas com a pontuação correta, né? Com as letras maiúsculas corretas, tudo certinho, para que você não aprenda da maneira errada, né? Isso não significa que você não deva usar o TikTok ou o Instagram para assistir vídeos e para estudar através dessa técnica que eu vou mostrar. Só quer dizer que é mais difícil encontrar esses vídeos por lá, mas eles existem. Inclusive o vídeo que eu separei hoje foi um vídeo que apareceu para mim no TikTok. Mas antes de eu mostrar esse vídeo, eu quero mostrar para você como que você vai fazer essa pesquisa no YouTube. Então imagina que você quer ver uma entrevista do Bruno Mars. Então eu vou colocar aqui Bruno Mars Interview, né? Poderia ser speech, se eu quisesse ver algum discurso que ele fez, de repente algum evento que ele participou, não sei. Poderia ser podcast, né? Podcast. Mas aqui eu vou colocar só interview, que é certeza que a gente encontra alguma coisa boa. Então tá aqui, temos várias entrevistas. Eu vou clicar nesse botão aqui, filtros, que no meu tá em inglês, né? Filters. E aí você vai selecionar dois filtros principais aqui. O primeiro é esse aqui, ó, under 3 minutes, abaixo de 3 minutos, tá? Como a gente vai estudar o texto em profundidade, não é legal você descolar um vídeo gigantesco, porque você vai demorar muito para terminar. E aí você pode ficar desmotivado, cansado, a gente não quer isso, tá? E o segundo filtro que a gente vai ativar é esse aqui de legendas, subtitles. Maravilha! Agora todos esses vídeos aqui têm legendas. Então eu vou clicar nesse primeiro. Muito bem, então aqui a gente já repara que tem uma vírgula, né? A gente passar mais para frente o vídeo, a gente vê que tem um ponto final, né? Isso é muito importante para você que está aprendendo e muito importante para essa técnica de estudo que eu vou te mostrar também. Quando você faz a pesquisa usando o filtro, na hora que você abre o vídeo, você clica aqui nessa rodinha dentada e vem em legendas. Você vê que tem duas legendas em inglês aqui, né? Eu tenho essa daqui que é gerada automaticamente e eu tenho essa daqui que foi escrita por uma pessoa de verdade. A legenda gerada automaticamente, ela não tem pontuação, ela dificilmente respeita letras maiúsculas, né? Aqui até tem algumas, mas a pontuação é inexistente. Ó, eu vou dar o play pra você ver. Here, it's not your real name. It's not my real name. It's not his real name. Ó, você vê, são duas pessoas diferentes falando e ele seguiu como se fosse uma frase só. Então isso daqui não é legal. Por isso, sempre que você for pesquisar, use os filtros para que você tenha essa opção aqui, ó, English. Às vezes vai aparecer English Estados Unidos ou inglês Estados Unidos, né? Às vezes vai aparecer inglês Reino Unido. Tanto faz. O importante é que sejam legendas escritas por pessoas de verdade. Aí, Danilo, você tem alguma coisa contra IA? Muito pelo contrário. A gente vai usar IA hoje, aqui, para fazer esse estudo.
E o vídeo que eu separei pra gente estudar hoje é essa entrevista aqui com o Stewart Copeland, que é o baterista do The Police. Eu tô estudando bateria agora, então começo a consumir conteúdo de bateria, começou a aparecer conteúdo de baterista pra mim, e eu resolvi fazer um vídeo com ele, porque... Por que não, né? É o Stewart Copeland. E aí o que é legal é que a legenda tá bonitinha, olha só, né? Ponto final, coisa linda, é o que a gente precisa. Então qual que é a primeira coisa que você vai fazer aqui? Primeiro de tudo, você vai dar um print no texto. Assim, ó, apareceu aqui o texto, né? Então, no meu computador é a tecla F10, tá escrito PRTSC, Print Screen. Eu aperto ela, a tela fica escura assim, e aí eu posso selecionar o texto aqui. Se o seu computador não seleciona nessa janelinha pequena, igual eu fiz, se ele dá um print na tela inteira, ou se ele não fez nada, se ele não fez nada é porque ele deu um print na tela inteira. Você vai então abrir o Paint, eu não sei qual que é a ferramenta no Mac, mas no Windows é o Paint, essa ferramenta de gráficos avançadíssimos aqui, né? E aí você vai jogar a imagem toda aqui. Como? Apertando Ctrl V, olha só. Então deu Ctrl V aqui, tá lá a imagem toda, né? Ela já está selecionada. Se eu por um acaso clicar fora, eu tenho que selecionar ela de novo, né? Então eu vou apertar Ctrl A, olha lá, selecionou de novo. Eu arrasto ela para lá, assim, ó, para eu isolar só o textinho que eu quero. Olha lá, coisa linda, né? Tenho aqui só o texto que eu quero e aí eu vou salvar como imagem 1 mesmo, e agora tá lá a imagem 1 nos meus downloads. Maravilha, tenho essa imagem aqui, eu vou lá no chat, no caso aqui eu tô usando o ChatGPT, tá? Mas você aí pode usar a inteligência artificial que você quiser, tem o Gemini, tem o Claude, tem o DeepSeek, todos eles têm essa mesma capacidade. E aí eu vou pegar a imagem que eu acabei de criar e arrastar para cá. Fechou? Se você conseguiu dar o print com aquela janelinha lá, aqui você só aperta Ctrl V e aí a imagem vai aparecer aqui para você, tá? Então maravilha. Mas aqui nessa imagem eu só tenho esse primeiro pedaço aqui. Eu preciso dos outros pedaços do texto. Então vamos lá. E tá lá então. Todas as 4 partes daquela frase estão aqui nessas imagens. E aí você vai pedir o seguinte para sua IA aí, desse lado daí. Transcreva o texto das imagens e transforme em um único texto respeitando a pontuação. Observe também se a transcrição está capitalizada de acordo com as normas da língua inglesa. Capitalizada quer dizer se as letras maiúsculas e minúsculas são respeitadas, tá? Isso é importante porque tem palavra no inglês que é capitalizada que no português a gente normalmente não capitaliza. E capitalizar é colocar em maiúsculo, né? E às vezes a pessoa que criou a legenda também não colocou em maiúsculo e a gente quer que o GPT ou a IA que você está usando aí observe isso e corrija se for o caso. Então beleza, mandei lá para ele e tá aí. Ele transcreveu direitinho a frase para mim. A resposta que você vai obter aí pode ser um pouquinho diferente, pode ser que ele fale alguma coisa antes, né? Ok, vou fazer aqui para você a transcrição do jeito que você pediu. E aí ele manda a transcrição. Tô avisando isso porque aqui ele fez direitinho, né? E aí daqui a pouco eu vou criar um outro chat que você vai falar, pô, mas eu não podia fazer direto nesse aqui? É melhor não. Faz esse daqui e depois a gente vai ter que criar um outro também. Beleza, esse primeiro chat aqui eu vou chamar de Inglês Prints. Essa nomenclatura que eu vou colocar aqui é pra gente manter uma organização, tá? Isso aqui é muito importante. Então beleza, temos aqui essa transcrição bonitona, mas e aí, a hora que eu quiser fazer outra transcrição? É bem fácil, olha só. Beleza, aqui eu tenho 2 frases, né? Eu vou pegar as 2 porque elas são curtinhas, dou o print aqui, volto lá no chat, coloco o print aqui e agora eu só preciso fazer isso aqui, ó. Agora essa. E mando. E pronto. Agora eu não preciso ficar escrevendo aquilo lá toda vez, entendeu? Eu falo, agora essa e mando a próxima, ó. Fazer mais uma, ó. Aqui eu tenho 2, uma, aqui até o ponto final, mando, agora essa. E vai que vai. Agora eu tenho a transcrição do vídeo todinha na minha mão. Fechou? Bom, não do vídeo todinho, né? Fiz só 3 falas aqui até agora. Mas dá pra fazer o vídeo todinho. E no fim das contas é isso que eu quero que você faça, tá? Você pega um vídeo curto pra você poder fazer ele todinho, do começo ao fim. Então beleza. Tenho aqui a transcrição, vou criar um outro chat e nesse novo chat eu vou pedir para ele fazer o seguinte. Traduza o seguinte texto para o português brasileiro. Inclua a frase original para facilitar a comparação. Quero também que você destrinche o texto e explique o vocabulário e pontos importantes de gramática que aparecem nele. E aí eu vou clicar aqui no final, apertar Shift Enter 2 vezes para ele descer ali, ó, para eu ter um espacinho aqui na linha. E aí aqui nessa linha de baixo, eu vou pegar essa primeira frase aqui, que ele transcreveu da imagem,
e vou jogar ali, ó. E aí, olha só que coisa linda. Ele me deu aqui a tradução, ele destrincha o texto todinho, olha só. I understand that. Ele explica ele traduz o I understand, eu entendo. Ele coloca o that aqui como que, dá uma explicação,zinha para você, ó. Aqui introduz uma oração subordinada. Pô, Danilo, esses nomes aqui, ó, oração subordinada, não sei o que, isso aqui não é legal para mim. Sabe o que você faz? Pede para ele falar numa linguagem mais simplificada. Olha só, vou falar aqui para ele, ó. Forneça essa mesma explicação, só que sem usar gramatiquês, né? Essa língua de professor que só professor entende. Para mim é tranquilo, eu entendo demais, mas você que vai aí estudar sozinho, fazer isso daqui sozinho, isso pode dificultar um pouco a sua compreensão. Então você pede para ele simplificar e já era, mano. Olha lá. I understand that. I understand, eu entendo, eu sei. That, que, aqui é só alguém dizendo eu entendo que, ou eu sei que. E aí ele passa para a próxima. You have said significa você disse ou você já disse. A ideia aqui é você falou isso em algum momento antes. Então ele dá uma explicação aqui. E aí você começa a reparar em umas coisas, né? Se você está aí estudando ou prestando atenção, você bate o olho nisso daqui e você fala, tá, peraí. You have said. Por que aqui tem 2 palavras só e aqui tem 3, né? E talvez você até saiba que have significa ter. E aí você fala, pô, mas aqui não tem nada a ver. O que é esse ter tá fazendo? O que esse ter tá fazendo aqui no meio, né? Por que aqui é já? Não entendi. Muito bem. Para isso, a gente vai ter um chat específico que eu já vou mostrar para você qual que é. Mas então beleza, né? Tem aqui tudo destrinchadinho, explicadinho para você, tá? Parte por parte daquela frase e muito provavelmente o resultado que você vai obter aí na IA que você está usando, seja o ChatGPT, seja qualquer uma outra, vai ser ligeiramente ou bastante diferente do resultado que eu estou obtendo aqui. Mas não vai ser completamente fora, tá? Se você vê aqui alguma coisa que você não viu na sua resposta e você quer que isso esteja incluso na sua resposta, você pode colocar isso aqui também. Tá? E aí, ó, uma vez que você especificou, então, por exemplo, eu falei aqui, né? Eu quero que você fale sem usar gramatiquês. Eu vou pegar a próxima frase aqui, ó, with more or less, e vou jogar lá e vou fazer o mesmo esquema que eu fiz nos prints ali, ó. Agora essa. E aí ele vai seguir fazendo dentro do molde que ele fez até agora. Olha lá, com a tradução, com a explicação, separadinho palavra por palavra, etc, etc. Muito esclarecedor isso daqui, tá? E aí esse chat, eu vou mudar o nome dele, vou chamar ele de Inglês Tradução. Fechou? Esse chat você vai usar especificamente para tradução e vai ser sempre feito dessa forma, tá? Não faça perguntas dentro desse chat. Para fazer perguntas, você vai usar outro chat. Então vamos supor que você está com dúvida naquele negócio ali, né, que a gente viu, no have. You have said, que ele traduziu como você disse. Então eu vou abrir esse outro chat e aí eu vou perguntar livremente para ele sobre isso aqui. Então, explique a gramática da frase you have said e me dê, 10 exemplos de frases com o mesmo ponto de gramática. Beleza? Tô tentando ser o mais livre possível de vocabulário difícil aqui pra você, porque eu poderia falar esse tempo verbal, né, essas paradas assim que muita gente entende, assim, não tô subestimando a inteligência de ninguém, mas tem muita gente que tem dificuldade, então eu tenho que levar isso em consideração. Joguei aqui e aí ele me explica direitinho, olha lá, ó, essa estrutura está no present perfect, né? You have said, particípio passado de say. Aqui que é particípio passado, você pode perguntar isso também. Tá? Pode fazendo todas as suas perguntas, todas as dúvidas que forem surgindo, você vai colocando aqui e vai perguntando. Uma coisa que eu acho importante ressaltar, tem coisas, por exemplo, isso aqui mesmo, né, o present perfect, é um tempo verbal que gera dificuldade em muita gente e a gente demora um pouco assim para conseguir acostumar com esse tempo verbal. Eu mesmo não acostumei com esse tempo verbal vendo explicação dele. Eu acostumei vendo exemplo, vendo acontecer, eu mesmo tentando utilizar esse tempo verbal nas minhas frases,
tá? Então, assim, a explicação, às vezes ela não vai esclarecer tudo para você naquele momento, então não pira na explicação, tá? Quiser ir mais fundo? Vai, mas se não tiver entrando na cabeça, parte para a próxima, tá? Não fica pirando em cima da explicação, porque não faz tanta diferença assim. Ajuda, mas não é o que vai determinar se você vai entender ou não, tá bom? O que vai determinar isso é a tua convivência com a parada, a tua experiência com esse tempo verbal. Por isso que eu falei ali para ele me dar mais exemplos, porque aí com mais exemplos fica mais claro. Olha só, I have seen before, eu já vi esse filme antes. She has finished her homework. Ela terminou a lição. E aqui ele já está dando as traduções. E se ele não desse as traduções? Que pode acontecer também. Você pode pedir as traduções aqui nesse mesmo chat, tá bom? Ele é um chat livre para você fazer perguntas. Fechou? Inclusive a gente vai chamar ele de Inglês Perguntas. Tá bom? Nesse daqui, a gente não vai fazer aquele esquema do agora essa, né? Agora essa e tal. Porque cada pergunta vai ser uma. Então nada aqui vai se repetir. Ou vai, mas enfim, do seu jeito aí. Beleza? Até aqui, a gente fez a parte da compreensão escrita do texto. A gente pegou ele lá do vídeo, deu print, trouxe para cá, transformou ele em texto, aí destrinchou a gramática dele na tradução, né? E aí fizemos uma pergunta aqui específica sobre gramática, poderia ser sobre qualquer outra coisa. Agora, o que falta é a parte auditiva, é o que você escuta do texto. E como que a gente vai estudar isso? Você pode falar, bom, é só dar o play no vídeo, né? E escutar. Beleza. Às vezes rola legal. Por exemplo, nessa primeira fala aqui, o cara fala muito claramente, olha só. I understand that you have said that you never play... Né? Bem claro, o inglês dele super tranquilo. Só que aí vem o Stuart Copeland e fala... Olha só. With little variation. More or less, the chorus is still the chorus and the verse is still... But I love the persnickety stuff, the decorations... You change it up. E aí, como é que você faz para estudar isso aqui? Como é que você faz para repetir, para ouvir e repetir? Inclusive, você vai ter que fazer isso, tá? Não é só ouvir, é você ouvir e repetir em voz alta, para praticar a sua pronúncia também. Você vai começar um outro chat e aí você vai pedir o seguinte: apenas repita a seguinte frase e não diga mais nada. E aí você vai lá, pega a frase, vou pegar essa daqui que foi a que o Stuart falou, joga lá e manda ver. Beleza, ele foi lá e repetiu, né? Aí você poderia me falar, mas pô, nos prints ele não fez exatamente isso? Ó, as frases estão lá. Pois é, aqui ele fez, mas ele, como eu disse, ele poderia ter falado alguma outra coisa. Ele poderia ter falado, ok, vou fazer aqui a transcrição para você. Aqui vai a transcrição que você pediu. E aí depois mandar essa frase. Eu não quero nada disso, eu quero só a frase. Para quê? Para eu poder ouvir essa frase. Olha só, no ChatGPT a gente tem esse recurso. Eu não sei se no Gemini tem, ou no Claude, ou no DeepSeek. Eu acho que não, tá? Mas não tem problema, porque dá para suprir isso daqui com outra ferramenta que eu vou mostrar para você. Mas olha só no GPT como fica, ó. Legal. Agora, vamos supor que mesmo a pronúncia do ChatGPT não ficou muito clara para você. Então você vai usar uma outra ferramenta, essa aqui, ó. Tá vendo? Você não tá vendo. Eu vou ter que arrastar um pouquinho para baixo aqui, ó, para você ver. Ó, no meu Google Chrome, eu instalei essa extensão aqui, ó, que é bem legal. Ela chama Read Aloud, a Text Voice Reader. Tá vendo aqui, ó? Então você pode instalar essa extensão no seu Chrome e aí quando você tem a frase transcrita assim, você pode selecionar ela, clicar com o seu botão direito e vir aqui, ó. O meu tá meio rápido, né? Porque eu às vezes uso isso daqui para ler e aí eu quero que leia rápido. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito aqui, vou em opções, e aí eu posso mudar a velocidade. Eu posso selecionar outras línguas também, se estiver lendo em outras línguas, você pode selecionar aqui também, tá? Então vou diminuir a velocidade, e aí venho aqui e escuto de novo. E se eu quiser ver uma palavra só, eu consigo? Consegue, olha só. Legal, né? Muito bom. Esse chat aqui, a gente vai chamar de Inglês Pronúncia. E é para você praticar a sua pronúncia. Claro, né? Você vai escutar para ver como pronuncia e você vai repetir. Seja uma palavra isolada, seja o texto todo. Alternativamente, você pode colocar também no Google Tradutor. Quando você vai aqui no Google Tradutor, se eu colocar a frase, eu consigo ouvir. With little variation, more or less. Tá, mas aí fica a seu critério. Se você vai usar o Read Out, se você vai usar o tradutor
ou se você vai usar o próprio ChatGPT. Eu geralmente, quando estou estudando, eu estou estudando francês e às vezes um pouquinho de alemão também. Eu uso todos, tá? Em algum momento eu uso cada um desses. Não tem, esse daqui é melhor. Não, eu uso todos. E aí, sempre que eu escuto, eu repito em voz alta o que eu acabei de escutar. Você tem que fazer isso para praticar sua pronúncia, tá? Não pula. E finalmente, por último, mas não menos importante, aquele aplicativo que eu falei para você, que eu ia te mostrar, você vai instalar no seu celular e que vai te possibilitar memorizar, guardar na cabeça tudo que você aprendeu estudando dessa forma ali na IA. O aplicativo se chama Anki. Para Android, ele chama Ankydroid. É esse aqui da estrelinha azul, tá? Para iPhone, eu recomendo Algo App. É esse aplicativo aqui do logo laranja. Esse loguinho laranja aqui, ó. Cuidado para não confundir, hein, galera? Tem outros meio parecidos lá. Esses são aplicativos de flashcards e que você mesmo vai criar os flashcards. Então, por exemplo, você tem essas frases aqui, você vai jogar essas frases lá. Você mesmo vai pegar no seu celular, vai colocar as frases no aplicativo, vai criar a parte da frente da carta, a parte de trás da carta. Eu não vou explicar como funciona aqui flashcards, mas se você quiser, tem vários vídeos no próprio YouTube explicando como funciona o Anki. A Fluency tem o seu próprio aplicativo de flashcards. E é muito legal porque ele já é integrado com toda a plataforma, então você não precisa nem criar os cards. Conforme você vai progredindo nas lições, vai evoluindo, ele já vai incluindo tudo no aplicativo e você só precisa revisar. É prático pra caramba. Coisa linda isso aqui, né? Fala a verdade. Ai, Danilo, mas isso aqui é muito demorado, não sei o quê. Não é um processo muito rápido, eu entendo isso. Mas é porque você está fazendo um estudo aprofundado do texto, tá entendendo? Você não vai sentar e vai assistir o vídeo de uma vez. Isso é um negócio que você vai fazendo aos poucos. Tem um tempinho aqui, faz um pouquinho. Tem outro tempinho ali, faz mais um pouquinho. Aos poucos você vai entendendo o vídeo, mas a ideia não é você pegar o vídeo só para se entreter. É você entender o texto, entender a gramática, entender o vocabulário, entender a pronúncia, ser capaz de repetir e depois ser capaz de assistir o vídeo do começo ao fim, entendendo tudo. Essa é a parte legal, sacou? Você conseguir assistir todo o vídeo sem precisar de tradução, sem precisar de legenda, sem precisar, sei lá, de dublagens. Eu adoro esse processo, né? Como eu falei, eu tô usando esse processo para aprender francês, eu fuço um pouquinho no alemão também, usando esse mesmo processo. É muito legal, você se sente muito capaz, assim, quando você vê que você tá fazendo a coisa sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém, ali você mesmo, com a sua curiosidade, fazendo pergunta e conseguindo resolver as suas questões, é muito legal, você se sente mais motivado, então eu recomendo demais. Eu espero que você tenha gostado, faz esse processo aí, depois me conta aqui nos comentários o que você achou. Beijo no coração, e até a próxima.